Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e estamos aqui em mais um episódio do podcast Movimente. Nessa temporada, a gente está tratando de sucesso de bilheteria e o sucesso de hoje é Top Gun Maverick. Para apresentar comigo, nós temos o Augusto, que é integrante do Movimente. Oi, gente, tudo bom? Eu queria fazer uma ressalva que hoje, dia 31, é aniversário da nossa queridíssima apresentadora, então deixar aqui os meus parabéns documentados junto com vocês. Parabéns, Ana Beatriz. Muito obrigada. Tem até uma plateia aqui atrás, quem tá no vídeo tá vendo, ó, que é a família dela. Faz um tchauzinho aí, gente. Então é isso, meu nome é Augusto, vocês já me conhecem, estou aqui participando da co-apresentação com vocês. E é isso aí, vamos discutir sobre esse filme, bem legal. E hoje o nosso convidado é muito especial, porque ele é um piloto comercial há mais de 15 anos, desculpa. Ele tem aproximadamente 2.900 horas de voo e ele vai conversar com a gente, então vai ter muita parte técnica pra gente desvendar um pouco essa linguagem do filme. Boa noite a todos, boa noite aí, pessoal da telinha aí atrás. Meu nome é Luiz Gabriel, sou piloto profissional há 15 anos aproximadamente e é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, parabéns de novo mais uma vez. Obrigada. Né? E o que vocês precisarem de dúvidas sobre aviação, estou à disposição. Muito obrigada. E nós temos também a aluna de publicidade que já está no 3º ano, Isa. Oi, gente. Prazer também estar aqui. Vamos arrasar no podcast. Primeiro podcast meu também. Estou muito ansiosa. Vai dar tudo certo. É muito bom. A gente vai conversar de filme. E esse filme, então, Top Gun Maverick, ele lançou em 2022. Ele é um sucesso de bilheteria, né? Pra gente estar trazendo aqui nessa temporada. Porque ele alcançou uma bilheteria de 1,4 bilhões nos Estados Unidos. E para 2022, ali, né? A volta do cinema, depois da pandemia, é um marco muito importante. E esse filme, ele, assim, acho que tocou o coração da galera, porque ele trouxe o Tom Cruise de novo para um filme do Top Gun. É uma continuação de um filme de 1986, que é o Top Gun Asas Indomáveis, e que o Tom Cruise é jovem e está começando, né, a trabalhar na Top Gun, que é essa liga de aviação dos Estados Unidos, que eles treinam os melhores pilotos de caças. E aí agora o Maverick, ele retorna, né, que é o personagem do Tom Cruise, para treinar uma galera para uma missão, assim, quase impossível. E o filme é muito interessante, tem muita referência pro filme, né, de 1986. Tem personagens que no filme eram crianças e que estão hoje na aviação. Então, para quem assistiu Top Gun em 1986, acho que foi, assim, como que é a palavra quando você lembra, assim? Nostálgico? Foi nostálgico. E aí, gente, vocês assistiram pela primeira vez? Quem assistiu nos cinemas? Eu assisti pela primeira vez, assisti só por conta do podcast, eu confesso que eu, assim, conheci a história do filme muito porque ficou famoso. Foi meu primeiro contato, eu gostei muito do filme, gostei muito da atuação do Tom Cruise, né? Cara, fenomenal. Acho que todos os filmes de ação que envolve ele, envolve muita ação e muito bem feito por parte dele. É interessante, né? Porque o Tom Cruise, ele não usa muito dublê. E nesse filme ele pilota alguns dos aviões, eles treinaram, né? Os atores treinaram, pilotar aviões. Eu não sei como que isso foi feito, assim, que avião que eles treinaram, se eles realmente pilotaram um caça, mas falam muito disso, né, que as cenas de ações eram bem reais, que eles usaram, assim, o mínimo de CGI possível, o que é muito, assim, diferente, porque a maioria dos filmes atuais de ação, eles usam muito CGI, tela azul, verde, e é isso. Sim. E você, Isa, o que você achou? Então, eu já conheci a franquia, né, porque é um pouco icônico, até a trilha sonora, né, tem aquela música que todo mundo, super romântica, do casal, então eu já conhecia, eu fui ver na pré-estreia o cinema, porque eu acho o Tom Cruise super icônico, então, a hora que saiu a notícia que ele usava pouquíssimo dublê e que, de fato, ele pilotou um caça, não sei em que altura que ele tava, né, assim, mas ele pilotou o caça e eu adorei, assim, o filme, foi bem bonito, eu gostei também muito das cenas que eles remeteram ao primeiro filme também, né, então, assim, gostei bastante. E você, Luiz? Olha, eu achei muito legal, eu gostei muito do filme, muito bem feito. Eu sou de 79, então eu assisti o Asas Indomáveis umas, sei lá, 600 vezes. Então,
é bem nostálgico pra gente, e ainda mais que eu sou piloto, né? E eu gostei muito do início do filme, que ele remeteu várias cenas iguais ao do primeiro, aquele fundo amarelo, o porta-aviões, ele acelerando a mesma moto da Kawasaki na pista, acompanhando um caça decolando e tocando a música do tema Top Gun. E assim, igual vocês comentaram aí, o Tom Cruise, ele é piloto, ele pilota de verdade. Inclusive aquele avião antigo que aparece ele mexendo no hangar lá, antes dele ser convocado novamente para voltar para Top Gun, só te corrigindo sem querer, mas Não, tudo bem. a Top Gun, ela é ela é da Marinha dos Estados Unidos, ela não é da Força Aérea, é uma divisão de caças da Marinha, né? Então eles são pilotos da Marinha, não são pilotos da Força Aérea Americana. Mas, enfim, só um detalhe que bobo, mas muita gente não sabe. E aquele avião que ele está mexendo, um avião antigo, um P-51, que é da Segunda Guerra, era um caça da Segunda Guerra, aquele avião é dele. Nossa. Aquele avião é dele. Ele é realmente icônico. No final do filme ele pilota com agora eu não lembro o nome Com aquela... É isso, o par romântico dele. O par romântico dele, que ele sai voando no final do filme. Aquele avião é dele. E realmente, a maioria das cenas, quase que, vamos pôr aí, uns 90% das cenas, são reais. Claro, eu tive que assistir o filme de novo e tive que pegar mais algumas informações que eu não tinha. Os atores que fizeram papéis de pilotos, né, fizeram treinamentos em aviões de acrobacia, justamente para dar força G, para virar de cabeça para baixo, a gente fala aquela manobra de girar, chama tunô, enfim, se ambientar com aquele ambiente. Mas os caças eram pilotados por pilotos da Marinha. As cenas reais. Algumas cenas o próprio Tom Cruise pilotou algum dos caças. Ele pilotou sim. Realmente ele pilotou o caça. Mas a maioria era tudo cenas reais, e por isso que o filme é sensacional. A parte de ação assim, do filme, das imagens, dá muita emoção. Real. Você fica... É real. Tem até uma cena que eles estão treinando aquele voo para subir, assim, que eles têm que atirar, né, naquele buraco e subir dispara o míssil, depois ele tem que subir, ele acelerar toda a potência do motor, subir praticamente na vertical e ali dá um G muito forte, né? E aí, nossa, acho que você sente junto com eles aquela aflição, aquele medo. E é muito interessante porque eu vi também que o Tom Cruise, ele ajudou no treinamento. Sim. Por ele já saber pilotar. É muito interessante. E assim, não é a primeira vez, né, que ele realmente faz essas cenas de ação. Eu não sei se no primeiro Top Gun ele já sabia pilotar ou se é uma coisa mais Não recente. sei, eu acho que não. Eu não tenho essa certeza, mas eu acho que ele não sabia ainda. Ou se soubesse, ele era muito novo, né? Ele tinha, acho que 20 anos, uma coisa assim, ou próximo disso. Ele era muito novo, então, por mais que ele soubesse pilotar, ele não tinha experiência, a bagagem de vida e de pilotagem ao longo dos anos, que a gente soma isso em horas de voo, né? E com certeza ele não tinha nem um terço do que ele tem hoje de experiência, enfim, né? Eu acho que assim, é legal comentar por que chama Top Gun Maverick. Acho que o Tom Cruise, agora que ele tem toda essa bagagem de ator, de colocar a mão na massa para fazer essas cenas de ação, ele também é coprodutor de todos os filmes de ação que ele produz. Então, a narrativa do Top Gun Maverick, diferente do Top Gun de 86, tem esse olhar do Tom Cruise também. E eu tava assistindo, assim, pegando algumas curiosidades para trazer aqui pra gente, pra essa conversa. E eu tava vendo que o primeiro Top Gun, de 86, ele foi inspirado numa revista que teve sobre o cotidiano, né, dos Top Gun, que é esse grupo da Marinha que tem e tal. E saiu um artigo na revista que retratava o cotidiano, então o treinamento, todo esse trâmite por trás. E o diretor, o escritor do filme, ficou muito, muito encantado com aquilo.
muito porque na época cinematográfica tinha estourado o Star Wars, né? E ele pensou, putz, cara, é tipo um Star Wars na Terra, velho. Pô, os como que chama? Naquela época era o F-14. F-14 com aquela asa retrátil e tal, turbina saindo fogo e tal, assim, é uma coisa que chamou muita atenção, para a Marinha, para o Exército, tanto é que naquela época teve um aumento de 500% no alistamento da Marinha. Então, assim, o tanto que esse filme foi muito emblemático para essa geração, o tanto que comoveu muito, tanto que é emblemático até hoje, porque se não fosse emblemático como foi, não teria alcançado, né, essa bilheteria enorme. Com certeza não. Inclusive, naquela cena que ele rouba o avião, após eles serem abatidos, ele e o filho do antigo ala dele... Rooster. Isso. Aquele avião é um F-14. Eles fizeram uma homenagem, vamos dizer assim, né? Os aviões que eles estavam usando atualmente no filme eram um F-18. E aquele que ele rouba lá, que eles são abatidos e eles invadem lá aquele hangar, é um F-14. Da época que ele era um Top Gun, né? Tem muita referência boa. E é muito interessante você falar isso, tipo, do alistamento, é até o que a gente vê, assim, que vai seguindo isso, porque a gente tá discutindo agora só sucesso de bilheteria nessa temporada, que todo filme que ele se populariza muito, tanto que ele afeta todo mundo que assiste. Então, o que você falou, que 86 aumentou o alistamento, e esse ano, assim, eu nunca tinha ouvido falar de Top Gun. Não sabia o que era, nunca tinha nem visto o filme de 86. Não? Não. Nossa. E aí, quando saiu o Top Gun, eu fui assistir no cinema porque popularizou uma cena da praia que tocava uma música e todo mundo, tipo assim, faziam meio que recortes dessa cena, usavam a música na internet, no TikTok, no Instagram. Eu falei, gente, esse filme deve ser muito legal. Mas gente, isso é a magia do cinema, né? Tem até um meme, assim, na internet, que quando você vai ver um filme, você sai da sala de cinema querendo uma outra pessoa, querendo viver uma outra vida, né? É uma imersão tão grande no universo que você tá querendo ter aquela experiência também, né? Esse que é o bonito. Vocês estão falando que faltou os efeitos em tela verde, né? São efeitos práticos, né? Aquela coisa que você vê aquela explosão que é verdadeira, que o avião é verdadeiro, que todas as imagens são verdadeiras. Você quer viver aquilo. É muito legal de ver realmente isso no cinema. De novo, depois da pandemia, tá? Inclusive, que a galera saindo de casa vendo aquilo, querendo viver loucamente. Foi muito legal, realmente, essa experiência nova no cinema, com essa volta do Top Gun. Isso que você falou, tipo, de você sair do cinema com essa visão diferente. Eu fui assistir o filme e aí eu saí querendo saber tudo. Tipo assim, meu Deus, o que é isso? O que é Top Gun? Como assim? Tem um filme que vem antes? E é muito interessante porque isso é uma coisa que a gente vê em todos os filmes que a gente discutiu até agora, por ser um sucesso de bilheteria. E a gente agora, discutindo a parte técnica, você vai se interessando no assunto, porque eu vejo que, assim, é uma coisa muito engraçada que está acontecendo em todos os debates, é falar sobre isso. Falar sobre as músicas, porque até o que você falou, as cenas de ação, elas também têm música, e aí as cenas do Top Gun Maverick, que remetem ao Top Gun de 86, elas criam na galera que é mais experiente, podemos dizer, essa sensação de nostalgia, leva essa galera pro cinema, que não é um público ali muito alvo. É muito interessante a gente pensar nisso dentro, né, Se eu não me engano, foram 3 músicas, 2 ou 3, né? Que usaram da versão de 86. Se eu não me engano, são 3. Tem aquela que ele toca no piano, né? O Rooster, que o pai dele tocava. Sim. E o rock lá, da primeira cena, né? Da primeira não, do aquela, primeiro, que ele tá dirigindo. Top Gun tema, né? E A música temática do casal. Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Do avião? Que ele tá da moto junto? Não, aquela lá é o Top Gun tema. E tem uma trilha sonora. Inclusive, para vocês que são mais jovens, quando lançaram o filme em 86, saiu a trilha sonora em disco, em LP, em toca-fita, em fita, cassete. Não sei nem se vocês sabem o que é isso, né? E depois, posteriormente, em CD, Top Gun. Toda a trilha sonora do filme em CD, ou cassete, ou em LP, o famoso vinil, né?
Isso não é da época de vocês. Mas se você procurar aí, acho que até nas plataformas Deezer, Spotify, tem. Você procura lá que você vai achar. Tem toda... Eu até tenho aqui no meu Deezer aqui já há um bom tempo muitas músicas do Top Gun do filme Asas Indomáveis. Eu tô tentando lembrar o nome da música, não vem. Então, até assim, a gente lembrando, depois eu até posso pesquisar aqui, e no filme, no primeiro filme também trabalha, assim, porque eu vi que nesse Top Gun Maverick, eles usam muita linguagem técnica. Sim. E no primeiro, acredito que também usavam. E tem algumas coisas que eu acho que para quem não conhece de aviação, fica ali na dúvida. E a gente até estava comentando sobre aquela velocidade Mach 10, que é bem a primeira cena, que o Maverick meio que vai ser desligado ali do programa. Se ele não atingir a velocidade, ele fala, não, eu vou atingir a velocidade. E o que seria essa velocidade? Velocidade Mach é a velocidade em relação à velocidade do som. As aeronaves a jato, a gente utiliza essa velocidade como referência, principalmente em voo em cruzeiro. E aí você tem as aeronaves hipersônicas, as aeronaves supersônicas. Então, o Mach 1 é a referência. Então, Mach 1 é 100% da velocidade do som, que é 1235 ou 700 metros por segundo. 1235 km por hora ou 700 metros por segundo. Então, uma aeronave comercial, por exemplo, um Boeing 737, ele voa Mach 0,8 por aí. 80% da velocidade do som. Mach 0,7, 78, 7,9, ponto. Então, é menos. O Concorde, não sei se vocês lembram o Concorde, que era uma aeronave comercial supersônica. Ela voou até meados de 2005, por aí, quando teve ela foi projetada na década de 60. Era a única aeronave supersônica que transportava passageiros. Ela fazia Nova York, Paris, Nova York, Londres, e teve voos para o Brasil também. Ela voava Mach 2. Nossa! 2 vezes a velocidade do som. Entendeu? Os caças supersônicos, eles voam isso, Mach 2, Mach 3. Aquele caça lá, Mach 10, aquele avião não existe. Aquele avião lá ele foi, vamos dizer assim, uma... Produção cinematográfica. Isso, tal. Mas usaram um avião para fazer aquela cena dele atingindo o Mach 10, tudo, puseram as câmeras externas, tal. Usaram um modelo de avião lá, supersônico, também da Força Aérea Americana. E, enfim, o Mach 10 seria 10 vezes a velocidade do som. Eu até vi que é meio que humanamente impossível. E porque ele você fala não assim, aguenta. o nível 600. Nível 600 equivale a 60 mil pés. Tá? 60 mil pés. A 60 mil pés, você vê a curvatura da Terra. 60 mil pés vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui rápida, aqui de papel de padaria. Mas basicamente, 60 mil pés são 20 quilômetros de altura. Nossa. Eu sempre tive curiosidade, porque assim, eu já escutei falar, né, nessa medida de pés. Como que é definido isso? Por que chama pés? Você sabe isso? É pés, porque o americano ele tem as medidas tudo quebradas, sabe? É uma bagunça as medidas americanas. Um pé é 30,28 centímetros, que é a medida de um pé padrão americano. É literalmente um pé? É. Aí Igual você tem polegar, jarda, né? você tem polegada, é isso aqui, ó. Aí o americano ele usa para velocidade terrestre a milha terrestre, que é 1,609 quilômetros. Na aviação a gente usa o nós, que é a milha náutica por hora, que é 1,852 quilômetros. Então você tem que fazer conta. Em altura a gente usa o pés. Nossa, tem que pilotar avião e matemática, meu Deus. Não, mas você acostuma. Isso aí se acostuma. Você vai pegando já. Isso aí vira seu dia a dia. Aí, combustível. Você tem o galão americano, galão imperial, ou quilo ou libra.
um peso. Nossa. Um galão americano é 3,78 litros. Meu Deus. Entendeu? O americano... Complica tudo, você vai usar uma ferramenta americana, é tudo medida diferente da nossa aqui. Até em temperatura, eles usam Fahrenheit, que é... Usa Fahrenheit, Fahrenheit, não usa Celsius. Mas na aviação já usa Celsius. E a aviação tem uma chama ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil. São vários países membros da ICAO, né? E ela regula a aviação no mundo. Então, todo mundo usa A mesma linguagem. a mesma linguagem. Inclusive, o inglês é a língua oficial da aviação. Então, lá tem tudo escrito o que se deve usar de medida, os procedimentos de segurança, os procedimentos de voo, enfim, tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Rússia não faz parte da ICAO. As medidas deles lá, os painéis dos aviões, é tudo diferente. Então, aí você tem que aprender de novo a Se pilotar você praticamente. for lá na Rússia voar um avião russo, você vai ter que fazer um treinamento bem específico para os aviões deles. Claro, muita coisa é igual, mas as medidas deles são diferentes. Quando eles vão voar para países que são membros da ICAO, eles têm que estudar, fazer um treinamento específico para poder operar naqueles lugares. Entendi. Então é assim que funciona. Mas até, assim, é interessante porque isso até facilita, né, o treinamento da galera que fez o filme. Porque eles são americanos, então já tá mais familiarizado com isso da... O americano, ele segue a ICAO. O Brasil segue a ICAO. São mais de 80 países que seguem a ICAO. Então Isso, é uma coisa mundial. mundial. É mundial. Então, os Estados Unidos eles seguem a ICAO. Como o Brasil. O Brasil é membro da ICAO desde 1945 ou 48, eu não lembro agora. Nossa, então O Não, Brasil é é um tempo dos fundadores da da ICAO. ICAO. desde que tá andando. Mas aí então. a velocidade Mach 10, ela, a Mach, né, Sim. ela entra dentro dessa ICAO, Sim. como Sim. padrão. Sim. Eu tive a oportunidade de voar jato já. A gente usa o Mach de 26 mil pés para cima. Até 26 mil pés a gente usa o nó, que é a velocidade padrão. Dali em diante uso o Mach. Porque abaixo não pode ter alguma regulação de velocidade? Depende, tem espaço aéreo que você tem que tem limite de velocidade, toma multa do mesmo jeito, igual andar de carro, e são multas bem pesadas. E, por exemplo, o Concorde, ele só podia entrar na velocidade acima da velocidade do som, porque quando ele ultrapassa a velocidade do som, existe um fenômeno que chama onda de choque. Que faz aquele estrondo. Aquele estrondo. Ele só podia ultrapassar a velocidade do som Mach 1 quando ele estivesse voando em cima do oceano. A 60 mil pés. E aí outra coisa que o filme também traz é aquela da tolerância G, né, da gravidade. E, por exemplo, um avião comercial supersônico, ele tem interferência dessa tolerância G. E quem tá dentro do avião não sente por conta da estrutura? Não, todo avião tem todo avião tem limites de força G. E a gente também. A força G nada mais é que a força da gravidade, que ela é aplicada sobre qualquer movimento brusco que você dá. Num carro você tem força G, num carro de corrida você tem força G. Um piloto de Fórmula 1, por exemplo, ele tem que trabalhar muito a musculatura do pescoço por conta da força G que ele tem nas curvas. Aquela corrida mais famosa que tem nos Estados Unidos, que é as 500 milhas de Indianápolis, que é um oval, os pilotos têm as curvas são todas para um lado só. Não é um circuito padrão, ele é um oval. Então todas as curvas são tudo para um lado só, ou pela direita ou pela esquerda, depende do sentido que você vai pilotar lá a corrida. Os pilotos têm uma presilha que prende o pescoço aqui no carro por conta da força G na curva. E no avião, você tem essa força G sendo aplicada o tempo todo. Mas num avião de caça, por exemplo, num avião de acrobacia,
essas forças são aplicadas de forma grande. Num avião comercial, por exemplo, quando você tem uma força G aplicando nele, assim, que é bem visível, é numa turbulência, que balança muito. Às vezes você pega uma turbulência, quem está sem cinto, voa e bate no teto do avião, cai e machuca. Porque teve uma força G negativa muito alta, que o avião baixou muito, o seu corpo flutua e voa. No piloto de caça, ele está com aquele macacão ele é para força G, ele ajuda a diminuir o efeito da força G no piloto, porém eles são extremamente preparados fisicamente para isso, além do treinamento no avião, né? Então, uma força G, 9 Gs, é muita coisa, apaga mesmo. A gente que não é preparado, com 3, 4G, se apaga. Você apaga, dali a pouco você volta. A hora que sai a força G, você volta. Você vê muito isso no filme, né? Tem muita a preparação deles pra estar pilotando um caça. Sim. Do físico, da força. Bastante. Eles até fazem aquela esteira que fica um pouco na diagonal, assim, pra treinar força. E você vê que tem uma cena que o Tom Cruise tá fazendo esse treinamento antes dele pilotar aquele avião lá que atinge Mach 10, 10.2. É bem fictício. Eu vi mesmo que, assim, é praticamente impossível, por conta... Vai esquentando o avião, a força da gravidade começa a ficar muito forte. É meio que humanamente impossível suportar aquela até velocidade. Meio surreal aquele avião explodir e ele sair vivo. Sobreviver. Vai lá e aparece numa venda, numa cidadezinha qualquer, lá pedindo um copo d'água, tudo sujo. Mas tudo bem, vamos lá, é um filme. A gente faz parte também. Esse avião que você estava contando, que ele é supersônico e comercial, ele não utiliza o Concorde. Não, ele é aposentado. Aposentado? E tem algum motivo por trás? Alto custo operacional, ele só levava 100 passageiros, era muito caro a passagem, né? Ele fazia Paris ou Londres, Nova York, em 3 horas e pouco de voo. Nossa, daqui surreal o negócio. No Nordeste. E por ele ser um avião supersônico, o desenho da fuselagem dele, o desenho da asa é bem diferente. Ele parece um caça, só que ele era grande. E ele levava no máximo 100 passageiros sem conforto nenhum. E era caríssima a passagem. E o custo também, que em relação, por exemplo, à gasolina, usa mais? Não, ele usa... aviões a jato usa querosene, né? O combustível para aviões a jato é querosene. Ele tinha 4 motores e era um consumo altíssimo de combustível para os dias de hoje. Ele foi projetado na década de 60. Para você ver quanto que a aviação é avançado o negócio. Na década de 60, criaram um avião comercial de passageiros supersônico. E hoje não tem nenhum. Mas por conta disso, né? De ver o custo. O custo. Hoje não tem nenhum avião supersônico de transporte de passageiro voando no nem mundo. De materiais, assim, que não sejam pessoas. Como que chama isso? Não. Drones. Drone não. Não, aqueles aviões... Os VANT, veículo aéreo não tripulado. Não tripulado. Isso. Não. Hoje as aeronaves supersônicas hoje são exclusivamente de operação militar. Ah, sim. Para o uso civil não tem mais. O único que tinha era o Concorde. Ele parou, se eu não me engano, em 2005, quando teve um acidente lá em Paris, ele decolando de Paris. Uma peça de um avião que decolou antes dele, se eu não me engano, um 767, que soltou lá, caiu na pista, ele decolou em seguida, essa peça bateu no pneu dele, espirrou, bateu embaixo da asa, furou o tanque de combustível, vazou combustível, ele pegou fogo, ele estava numa velocidade que ele não podia abortar, ele voou, só que ele caiu, ele voou 2 minutos e caiu e morreu todo mundo, caiu em cima de uma casa lá, matou um monte de gente. E aí tiraram todos os Concordes de operação. Concorde, entendi. Como a gente está chegando no fim do episódio, infelizmente por conta do nosso tempo, eu vou pedir só para vocês contarem assim, o que vocês mais gostaram do filme, que eu acho que fica bem legal. Fala ela. Mas foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa de aviação. Falei muito. Nossa, acho que metade eu nem ia conseguir achar no Google. Não, o tempo é curto, hein? Cadê o chefe? Aumenta o tempo, chefe. Pede um bis.
Eu acho que o que eu gostei mais não é nem do filme em si. Obviamente, gostei muito do filme, mas eu gostei muito, igual vocês também já comentaram, da passagem de geração, né? Do primeiro filme pro segundo filme, que a galera um pouco mais velha, que viveu mesmo quando foi lançado o primeiro filme, indo junto com a família, né? Com os filmes, tendo essa nova experiência. O Tom Cruise super mais maduro nesse filme também, tendo uma visão dele, igual você também comentou. Eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi essa experiência. E, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, pra publicidade, as cenas, as paisagens... Gente, a cinematografia desse filme tá impecável, assim. Tá nota 10 de 10. E você? Eu acho que o que eu mais gostei no filme foi o entusiasmo que traz pra aviação de modo geral. Acho que é uma temática não muito explorada em produções cinematográficas de largo alcance, então assim, acho que tem, pelo menos, se tem eu não conheço, às vezes porque não ficou tão famoso. Tem poucos, então assim, é um universo muito pouco explorado. Explora muito bem, né? Acho que todo mundo sai do filme querendo saber um pouco mais de aviação. E que bom que veio aqui o Luiz pra contar um pouco pra gente. Sim. Legal. Eu gostei do filme, assim, de modo geral, de tudo. Porém, eu gostei da nostalgia de rever as histórias, que basicamente, se você assistir o Top Gun Asas Indomáveis, você vai ver que é o mesmo enredo da história. Um par romântico que tem um Porsche, ele se manteve capitão para não parar de voar, mas na época ele era um aspirante. O filho do antigo parceiro virou o parceiro dele. O filho do parceiro tinha um rival, igual ele tinha um rival com o Iceman. E termina tudo bem. Que virou amigo e que, pra mim, o mais legal do filme foi isso. Foi os dois que eram arquirrivais viraram amigos. Um companheiro E mesmo. assim, o que mais me deixou, assim, um sentimento não de nostalgia, mas um sentimento de companheirismo, foi que o Tom Cruise fez questão do Val Kilmer participar do filme, mesmo com aquela doença. Ele tá doente, ele não fala. Que é o Iceman. E o é Iceman. real, então. O Val Kilmer é o nome dele mesmo, né? Ele tá doente, ele não fala, ele teve um problema seríssimo. Ele realmente tá daquele jeito. Ele não fez um papel. Nossa, Ele não. E o Tom Cruise fez questão que ele participasse. E criaram aquela situação que ele já estava num alto grau de patente. Ele que segurava as pontas do Maverick, as estrapulias que ele fazia, né? Para não falar cagada. Mas já falei. E enfim. Então o companheirismo, a amizade, a história que eles criaram com o primeiro filme, e eles fazendo questão dele participar mesmo com a sua doença, né? Tá ali todo debilitado. Isso foi muito legal, foi bem bacana mesmo. E assim, a nostalgia e, claro, né? Não vou deixar de falar das cenas com aviões, né? Que encanta a gente, né? Bem legal. Eu acho que eu fico com um pouquinho do que todo mundo falou. É um filme que traz realmente muita nostalgia, muitas referências. É um filme que tem uma filmagem muito boa, uma fotografia impecável. Eu acho que eu sou muito... gosto muito de olhar fotografias de filme, e até a assinatura do cara que fez as filmagens, né? Dos caças, principalmente quando tinha avião. Esse cara que fez, ele chama Kevin LaRosa, acho que fala assim sobre o nome dele. É uma assinatura assim muito marcante, e eu achei muito interessante pesquisar sobre isso. Mas infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Então segue o Movimento nas redes sociais, @movimento.mefacef. Curte o vídeo, comenta pra gente continuar trazendo aqui mais episódios, trazendo convidados incríveis que trazem muitas informações pra gente e amplia esse olhar cinematográfico. Um beijo pra todos e até mais!